Oi, 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 pessoal. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da história do Ezequiel. Meu nome é Daiane, tenho dois filhos. Tenho o Ezequiel, de 3 aninhos, e o Pedro, de 16 anos, que é esse que tá na foto aí, também agarrando a minha barriguinha. Vou resumir um pouco aqui a história para vocês. É um pouco comprida, mas rápido. Aqui foi o dia que eu estava indo ter o bebê cesariano e também fazendo a laqueadura, encerrando a minha madre. E aqui em seguida já vem a fotinha do Ezequiel no berçário. O Ezequiel nasceu enorme, né? 4 quilos e 200 e poucas gramas, 50 centímetros. Ele não chorou na hora de nascer. Aliás, eu não tinha nem desconfiado que ele tinha nascido. Depois foi que me trouxeram ele. E aí vi ele rapidamente, depois ele voltou para o oxigênio. Não entendi o porquê, né? Mas até então os médicos disseram que estava tudo bem. E aí ele foi pro quarto. Quando ele chegou no quarto foi que eu vi que a boquinha dele estava bem roxinha. E aquilo ali eu achei estranho, por conta que eu nunca tinha visto um bebê assim. E a boquinha dele muito roxa, as unhas roxas, os pezinhos dele roxinho. E eu estava começando a desconfiar que algo não estava normal. E aí foi no dia seguinte já, né? E a gente levou ele para casa, porque onde eu tive ele no outro dia já botaram a gente para casa sem fazer nenhum exame no meu bebê. E aí a roxidão da boca estava cada vez mais ativa, né? Cada vez mais complicado. E aquilo ali eu achava que não estava normal. Aquele coração de mãe, sentimento que mãe tem, aí você pode ver a corzinha do pezinho dele como estava, né? Então era algo assim que estava me incomodando bastante. Comecei a pesquisar no Google, comecei a falar com outras mãezinhas, outras amigas minhas que tiveram um bebê recente, perguntando se também os bebezinhos dela tinham nascido com o pé roxinho. Aí você pode perceber nessa foto que ele já tá bem amarelinho, porque no período de 7 dias que ele ficou comigo, ele começou a ficar com a tonalidade da pele amarelada, né? Outra coisa que eu comecei a desconfiar. Comecei a perceber que ele tava molinho. E aí ele já tava na UTI, né? Essa foto aí foi uma das vezes que eu fui visitar ele. E aí eu postei para contar a historinha. E aí o que acontece é que o meu neném, ele nasceu com cardiopatia congênita. Ele nasceu com a válvula do coração entupida. Não deu para ver na morfológica, não deu para ver para nenhum ultrassom. Porque ele tava respirando através de mim. Então, quando ele saiu, que ele precisou respirar por conta própria, foi aonde a saturação dele veio para 65%, mas ele continuava mamando como se nada tivesse acontecendo. Todos os médicos até se surpreenderam com ele. A princípio, aí já é um milagre de Deus. Então, o Ezequielzinho passou quase um mês na UTI. Ia fazer uma cirurgia, porém não fez só valvoplastia, né, que é o cateterismo, desentupiu a válvula hoje está meio aberta. O Ezequiel tem 3 aninhos de idade, porém ele vive como se não tivesse nenhum probleminha no coração. Fez uma pequena cirurgia apenas para poder a passagem da medicação, né, que tinha que pegar uma veiazinha perto do pescoço, né, para poder, acima do peito, para poder receber esse Prostin, que é o nome da medicação. Eu acho que é isso, para não me falhar a memória. E aí o Ezequielzinho, após quase um mês, foi para casa. Nós fizemos, bati essas fotinhas de um mês, com 2 meses a gente fez a apresentação dele na igreja. Mas de lá para cá sempre foi assim um momento assim de muito tremor, né? Por quê? Porque a gente estava ali com o bebê que tinha algo ali que fazia medo, né? Por conta desse probleminha dele. Então eu vivi e vivo até hoje com essa cardiopatia seja um fantasma na vida dele. Porque se ele corre muito, eu já fico observando. Se ele cansa, se ele tosse, tudo eu observo, né? Aquele medo da perda. Mas o meu filho, ele é um vitorioso, né? Você pode perceber aí que é aparentemente um bebê altamente saudável. A boquinha dele nunca mais voltou a ser roxinha, porque após o procedimento, a roxidão foi embora, né? Porém, tenho que sempre estar de olho por conta que isso pode acontecer. Então, é muito esclarecer o que não vai acontecer, porque Deus não há de deixar. E ele é um bebezinho muito sapequinho. Aí, após um tempo, eu descobri o autismo no Ezequiel, porque o Ezequiel foi um bebê que sempre chorou muito. Chorava dia e noite, queria estar todo tempo no meu peito. Eu achava que era apenas por conta do coraçãozinho, mas isso estava também era um pouco dos sinais também do autismo, né? E comecei a desconfiar do autismo, ele já tinha uns 9, 10 meses que eu chamava ele não ouvia, não atendia pelo nome dele, a não ser que a gente cantasse, que chamava a atenção dele. Então, assim,
foi tudo muito intenso, a vinda do Ezequiel, né? Imagine aí você grávida, esperando o bebê totalmente sadio e o bebê vem com um problema de cardiopatia. E ali eu me lembro que eu chorava e me perguntava para o Senhor, por que, Deus? Por que tu me deu um filho com um problema? Por que ele veio com esse problema no coração? E eu me lembro que, como eu fiz uma cirurgia cesariana, não foi nada perfeito para mim, como eu ouvi de outras pessoas dizendo, né, que a cirurgia normalmente, a cesariana é super comum, para mim não foi. Sangrei bastante na minha cirurgia, tive muitas dores na minha cirurgia. Tive que ir, no período que ele estava internado, voltar na maternidade para poder eles fazer pressão para todo o sangue sair, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, eu só sabia chorar. Na minha cabeça, meu filho ia morrer. E para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, Deus deu a vitória, o sorrisão do do meu milagre, né? Esse é o meu milagre. O Ezequiel é a bênção de Deus na nossa vida. E assim, eu chorava em desespero, porque se o Ezequielzinho não viesse a resistir, eu não tinha como ter outro filho, porque eu tinha feito a laqueadura. Então eu estava com muito medo, porque ele era o primeiro filho do meu esposo, né? Embora ele tenha o meu filho como filho também, o Pedro, de 16 anos de idade, mas não tem como um filho de sangue. Eu queria dar essa honra para ele. E esse era um sonho, né, dele e meu também. Então, a gente foi pego de surpresa, mas para a glória de Deus, aquilo que era um pesadelo, né, graças a Deus passou. E hoje está aí ele grandão do meu lado e a mamãezinha aqui fica babando todo momento a esperteza desse garoto. Depois eu vou voltar aqui e contar melhor sobre a questão do autismo, como que eu desconfiei, como que veio o diagnóstico, como foi para mim receber esse diagnóstico. Ezequielzinho é autista de suporte nível 1. Ele é muito inteligente, muito esperto, muito sapeca. Quem me acompanha aqui acho que percebe um pouco, porque eu ando postando. Mas até a próxima vez, voltarei para